Bom dia, meus alunos elegantes, tudo bem com vocês? Para vocês que eu estou vendo a primeira vez nessa aula virtual, dizer que estou com muita saudade, mas muita saudade mesmo, viu? Que vocês não percam a confiança que logo, logo nós estaremos aí na nossa rotina diária. Avaliem as posturas, avalie esse lado interior, o que você pode ser melhor, viu? E para os que eu já vi, que a gente continue aí nessa luta firmes e fortes, cada um com a sua dedicação. Certinho? Estamos nos reinventando, tanto vocês daí quanto nós de cá, para que a gente consiga um aprendizado cada vez com mais qualidade, né? Com uma maior interação entre a gente, mesmo que vocês aí e eu daqui, a gente aí numa forma virtual, mas nós vamos conseguir. Certinho, moçada? Bom, o tema da aula de hoje, então, será isso, processos de separação de mistura, ok? Só que antes de falar desses processos de separação de mistura, então, eu gostaria de falar um pouquinho do que é mistura. Como o próprio nome já diz, misturar duas substâncias significa fazê-las, colocá-las em contato uma da outra, ok? E nesse colocá-las em contato uma da outra, nós podemos gerar dois tipos de mistura. A primeira e a segunda. Isso mesmo. Então, nós temos aí misturas homogêneas. O que é uma mistura homogênea? É que a mistura, ela apresenta, se você olhar ao longo de toda a sua composição, ela apresenta um único aspecto visual, que a gente chama de fase. Então, nós podemos citar aí água com pouco sal, água com pouco açúcar. O próprio soro fisiológico, ele é um exemplo de mistura homogênea. Já a mistura heterogênea, então, é aquela que você olha ao longo da mesma e você enxerga duas fases distintas. Então, um exemplo, água e óleo, água e areia. Então, a gente enxerga essas duas fases diferentes, certinho? Bom, quando a gente fala de mistura, vale a pena ressaltar algumas diferenças que existem entre a mistura e a substância pura. Comecemos pela composição. Numa substância pura, por exemplo, H2O, a composição dela nunca vai variar. 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Isso sempre. Já uma mistura, a composição dela varia. Eu posso colocar em 1 litro de água uma colher de sal, 2, 3, ou seja, eu vou ter várias quantidades, várias composições dessa mistura. Misturas mais diluídas, mais concentradas, ok? A substância pura eu posso representar por fórmula H2O. Agora eu pego assim um soro fisiológico. Qual que é a fórmula do soro fisiológico? Se ele é água, glicose e sal. Então eu não consigo representar uma mistura através de uma única fórmula, certo? As substâncias puras, elas têm propriedades físicas bem definidas, como por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, isso nunca vai mudar. Já uma mistura, ele não tem, né? Ela não tem essas propriedades definidas. De acordo com a concentração, vai mudar tranquilamente esses pontos de fusão e ebulição. Quando nós vamos formar uma substância pura, se ela for uma substância composta, ela é formada através de uma reação química. Então, já nas misturas, elas são formadas por processos físicos. Então, qual que é a consequência disso? Na substância pura, eu não consigo separar esses elementos, os hidrogênios do oxigênio. E já na mistura, eu consigo perfeitamente separar uma água de um sal, aplicando os processos que nós veremos mais adiante, ok? Bom, e ainda eu preciso falar para vocês de um fenômeno chamado de alotropia, um fenômeno que envolve substâncias simples, puras, né, obviamente. Então, o que é a alotropia? É quando o mesmo elemento químico, ele origina duas ou mais substâncias simples diferentes. Então, por exemplo, vocês conhecem o ozônio, O3, e o gás oxigênio, O2.
Eles são substâncias distintas, mas formados pelo mesmo elemento químico, hidrogênio. Carbono grafite, carbono diamante, fulereno, grafeno. Os que vocês conhecem mais, acredito que seja o grafite e o diamante. Então, todas essas 4 substâncias são formadas pelo elemento carbono. O mesmo elemento, então, formando 4 substâncias diferentes. A gente também tem fósforo branco e vermelho, formado pelo fósforo, enxofre rômbico e monoclínico, ok? Então, todos esses elementos aí, na hora que os seus elementos químicos vão se combinar, eles formam estruturas cristalinas diferentes e que conferem essa diferença na composição, né, na estrutura, na característica dessa substância, certinho? Agora, então, nós vamos efetivamente para os processos de separação de mistura. Começando pela... Isso, catação. A catação é um processo doméstico, você vai catar com a mão mesmo, separar a pedra do feijão, ali na hora de catar o feijão, certinho? Ventilação. Também é um processo doméstico, a gente usa muito em casa, mas também tem os industriais. Então, quando eu quero separar aquela palha do amendoim, a gente abana, né? Principalmente as avós aí gostavam de separar e soprar. A palha de arroz. Agora, isso na indústria, né? Eles submetem ao corrente de ar, de um jeito mais sofisticado, para poder fazer mais separações num tempo menor, ok? O próximo processo é levigação, usada muito pelos garimpeiros, né, em processos industriais também. A gente, geralmente cascalhos que a gente usa, você submete uma corrente de água, ela leva os cascalhos mais leves e deixa os fundos, que a probabilidade de encontrar o material que a gente quer está nos mais pesados, nos mais densos, ok? O próximo processo, isso, flotação. O que é a flotação? Você tem uma mistura, esses 2 componentes têm densidades diferentes, você submete um terceiro componente ali de densidade intermediária. Então, por exemplo, eu tenho pó de madeira e tenho óleo. A hora que eu coloco água, ele não mistura em nenhum dos dois, tem que ser immiscíveis, né? Ele flota a palhinha de madeira, serragem, e eu vou dar outro exemplo, porque isso não é legal não. Você tem palha de madeira, serragem e areia. Melhor exemplo do que esse que eu dei. Você coloca água, a madeira, né, a serragem vai subir e a areia vai para o fundo. Só que esse processo, só ele, não é eficaz. Eu tenho que aplicar um outro processo para poder promover o restante da separação. Certinho? O próximo processo, dissolução fracionada. A dissolução fracionada, então, imagina uma mistura de areia e sal de cozinha. Como que eu vou separar isso? Então eu coloco água, a água dissolve somente o sal, por isso que a gente fala fracionada, ela dissolve por etapas. Só que também eu tenho que aplicar um outro processo para promover essa separação, ok? Próximo processo, separação magnética. Quando a gente fala de magnética, magnetismo, lembra? Muito bem, lembra ímã. Então, quando eu tiver uma mistura que tem materiais ferromagnéticos, né? A gente passa um ímã por ali, eu consigo separar esse material, certinho? Próximo processo, e você tem em casa, certeza que você tem uma peneirinha em casa, não tem?
Então a gente usa para separar materiais que tenham granulometrias diferentes, ou seja, tamanhos dos grãos diferentes. Né? A gente vê aí na construção civil, indústrias usam muito, né, também. E o próximo processo, decantação. Decantação é você ter diferença de densidades e um vai decantar, vai para o fundo, certo? Então, quando você tem lá, por exemplo, água e areia, se você deixar em repouso, a areia vai para o fundo. Mas só esse processo também não separa efetivamente, como alguns outros aí atrás, temos que usar mais um processo para efetuar essa separação de forma eficaz. Certinho? O outro processo, filtração simples, muito bem. Filtração simples você faz em casa todo dia, ou a mamãe faz, né? Fazer um cafezinho. Então, você precisa ter uma mistura que seja heterogênea e essa mistura tem que ser de um sólido com líquido, tá? Essa mistura de um sólido com líquido, a hora que você passa no filtro, o sólido fica retido e o filtrado, então, ele passa. É uma separação de mistura bastante eficaz. A gente tem vários tipos de filtro com malhas, né, aberturas bem menores também. Então, é um bom processo de separação de mistura, ok? Mais um processo, separação ou, minto, centrifugação. A centrifugação, quando você pensa nela, lembra lá da máquina de lavar da sua casa, não é verdade? Então, quando termina lá, a roupa está no fundo e nas paredes. A centrífuga é a mesma coisa. Ela lembra muito a máquina de lavar, só que em miniaturas, né? Ela é usada muito em laboratórios de análises bioquímicas, então análises microbiológicas, né? Para leite, para sangue. Você coloca os recipientes, né, os tubos de ensaio tampados ali na centrífuga, roda ela, alta rotação, e ela faz uma decantação forçada. O sólido vai para baixo. Porque a gente pensa que leite e sangue é a mistura homogênea. A olho nu você até pensa que sim, mas eles são misturas, ambas, né, são misturas heterogêneas, certinho? E por último, então, os dois processos que estão faltando, destilação. Destilação simples, que é essa aqui, e destilação fracionada, que é essa aqui. Qual que é a diferença de um e outra? A destilação simples, eu separo mistura homogênea de um líquido com um sólido, e esse líquido não pode ser volátil, ok? E na destilação fracionada, eu separo misturas de líquidos, tá? Vários líquidos misturados. Então, o que acontece? A gente submete isso a um aquecimento, observa aqui um esquema de laboratório, né? A gente fala de análise de bancada. Então, viram aí os nomes dos recipientes ali? Então, a gente usa fogo, né, através do bico de Bunsen, usa um condensador, né, e esse sistema, então, é chamado de um sistema de destilação. A mistura é colocada para aquecer, quem tiver ponto de ebulição menor sai na forma de vapor, passa por aquele cano lá que é o condensador, é resfriado ali por fora, ele condensa aquele vapor e ele sai do outro lado na forma de líquido. Pode ver ali, ó, na pontinha, pode ver aqui nesse desenho aqui. Na pontinha dele, então a gente tem gotejando ali a mistura, a substância que foi separada, ok? E a diferença então da simples, essa que nós vimos agora é a simples. A fracionada é porque o petróleo, a gente, não sei se vocês já viram por aí, mas são então são vários subprodutos que a gente consegue tirar, mas se baseia muito
né, muito parecido com esse esquema aqui que eu mostrei para vocês de análise de bancada de laboratório. Então, a gente extrai um monte de derivado, né? Gasolina, querosene, óleo diesel, algumas graxas. Então, a gama, né, de produtos que a gente tira, então, da destilação do petróleo. Certinho? Bom, então, explicação feita e agora vai ser com você. Vou pegar os exercícios aí do capítulo, fazer todos para mim. Vou estar aqui online. Para qualquer dúvida sua, pode me chamar. Ok? Grande beijo!